Boa noite, turma. Na aula de segunda-feira, eu percebi que houve bastante dificuldade na realização das atividades, tá? Então, o que eu decidi? Na aula de hoje, a gente vai fazer a atividade que foi proposta na aula anterior, tá? A gente vai revisar. Eu vou revisar para vocês a correção da atividade, vou explicar como faz cada gráfico de acordo com aquela base de dados, tá? Explicar passo a passo do que fazer, para vocês fazerem uma nova atividade como aquela, só que com uma base de dados diferentes, para vocês terem mais facilidade em realizar o exercício, tá bom? Então, a gente vai continuar com a apresentação de dados em gráficos e a matéria que estava estabelecida para a gente ver hoje, a gente vai ver ela amanhã, porque ela é mais simplesinha, dá para condensar em uma aula só. Então, vamos à atividade de ontem, tá? Só um minutinho. No exercício de ontem, a questão 2, que foi a que deu tempo para fazer, estava com a seguinte proposta: os alunos de um determinado Instituto Federal realizaram uma prova de física e obtiveram as seguintes notas. Então, o autor deu um quadro com 40 informações que são as notas dos alunos. As informações estão soltas aqui, não organizadas. Ele simplesmente deu as notas dos alunos soltas em uma tabela. E pediu letra A, B, C, D e E, um gráfico de dispersão, um gráfico de polígono de frequência, uma frequência acumulada, um histograma e um pictograma. Aí, até conversando com o Juva ontem, eu vi que eu mesma tive dúvidas na hora de definir o intervalo de dados, então fui buscar informação para explicar isso de uma forma mais simples para vocês, tá? E reorganizei a atividade. Vou explicar aqui de uma forma que fique fácil para que todos vocês entendam. Então tá. O autor soltou essa informação aqui, 40 notas de alunos e uma prova de física do Instituto Federal. O primeiro gráfico que ele pediu foi o gráfico de dispersão. O gráfico de dispersão é esse aqui, que está aparecendo aqui ao lado, mas o que ele diz? O gráfico de dispersão diz que tem que aparecer todas as informações contidas na tabela, né, todos os dados, todas as variáveis que constam na tabela, e ele não tem uma ordem. Ele tem que ser apresentado no texto de acordo com o que as informações foram dadas. O que seria isso? Eu poderia organizar aqui todas as notas zeros primeiro, todas as notas 2 depois, 3, 4, 5, 6, até o 9. Mas não, o autor diz que o gráfico ele tem que ser realizado à medida que as notas são recebidas. Então, eu copiei o gráfico da seguinte forma: eu copiei de cima para baixo, no sentido vertical. Mas se você quiser copiar as informações no sentido horizontal para passar para a tabela, tudo bem. Então, o que eu fiz? Peguei aqui 5, 4, 2, 6 e coloquei aqui, ó, 5, 4, 2, 6, vocês veem que segue a mesma sequência. E listei aluno 1, 2, 3, até o aluno 40, tá? Então, para fazer o meu gráfico de dispersão, peguei o meu eixo X, eu coloquei a quantidade de alunos, coloquei os 40 alunos, mas não tem informação. Coloquei os 40 alunos e no eixo Y eu coloquei as notas desses alunos, tá? Então, eu fiz, eu organizei essas notas de acordo com o meu eixo X e Y. Por exemplo, aluno 1. O aluno 1, olha aqui no meu eixo X, ele teve nota 5. Então, o pontinho dele é aqui. Nota 1, aluno 1, nota 5. O aluno 2, nota 4. Aluno 3, nota 2 e assim sucessivamente, tá? Então, esse gráfico no eixo X eu vou colocar todos os alunos e no eixo Y eu vou colocar todas as notas e vou marcar o ponto em que essas duas informações se encontram dentro do gráfico. Esse é meu gráfico de dispersão. Ele precisa ter todas as notas e as notas elas não precisam ser ordenadas, tá? Ela não precisa estar todos os zeros juntos, todos os dois juntos. Eles só precisam constar no gráfico as notas, tá bom? Então, essa aqui é a letra A. Na letra B, o autor pediu um gráfico de polígono de frequência. Só que o gráfico de polígono de frequência, o gráfico de frequência acumulada, eles estão ligados ao histograma. Eles pegam a informação do histograma e e utilizam na realização desses dois gráficos. Então, a gente vai fazer o histograma primeiro, tá? Então tá, no histograma, o que eu fiz? Ontem, até em conversa com o Gilvan, eu tive dúvidas em relação ao intervalo de frequências que eu usei, que eu havia passado um para vocês ontem, e ele havia passado o outro, e nenhum dos dois estavam errados,
tá? Porque, segundo o autor, a gente pode fazer um cálculo para definir o número de classes e o intervalo de frequência, mas a gente também pode colocar o intervalo dentro do nosso bom senso. Como me surgiu a dúvida, eu decidi fazer o cálculo para identificar o intervalo de frequência e veio uma informação totalmente diferente do que eu havia estabelecido anteriormente, o que não tem problema. Não torna o outro errado, só torna isso aqui dentro da norma matemática, tá? Então, o que que eu fiz para descobrir quantas classes eu iria dividir, para dividir os alunos, né? Para verificar quantas notas em cada classe teve. Eu peguei o cálculo mais simples, que seria a raiz de n. O que seria esse N? O N é a quantidade de informações. Então, eu tenho 40 notas, o meu N vai ser 40. Então, a raiz de 40 vai dar um número de classes, uma quantidade de classes, né? Classe, uma classe, duas classes, três classes, cinco classes, e assim sucessivamente. Deu 6,32. Eu arredondei para baixo, porque é um número abaixo de 5. O número após a vírgula é abaixo de 5. Então, eu arredondei a quantidade de classes para baixo. Então, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis classes. Definir a quantidade de classes. Agora, eu sabia que eu tinha que ter 6 classes, mas qual seria o meu intervalo? De que número até que número, que seria isso aqui, de que número até que número iria a minha classe? Então, fui fazer o cálculo do intervalo de classe. Peguei a amplitude total, que seria o maior número da tabela, que seria a maior nota, 9, menos a menor nota, dividido pelo número de classes que eu defini. Então, seria 9, a maior nota, menos 0, que é a menor nota, dividido por 6, que dá 1,5. Então, deu uma classe quebrada, mas não tem problema. Então, minhas classes ficaram de 1,5 a 1,5, então ficou de 0 a 1,5, de 1,5 a 3, de 3 a 4,5, de 4,5 a 6, de 6 a 7,5 e de 7,5 a 9. Esses são os meus intervalos de classe. Então, eu fui olhar dentro do gráfico, na verdade, dentro da tabela, ou aqui ou nessa aqui, quantos alunos tinham de 0 a 1, de 0 a 1,5. Lembrando que esse segundo intervalo aqui, ele é aberto. Então, o número 1,5, 3, 4,5, 6, ele não entra dentro desse intervalo. Ele entra dentro do intervalo seguinte. O primeiro é fechado, então todos os números que têm esse valor entram dentro desse intervalo. E o segundo é aberto, então seria um número abaixo desse valor para entrar nesse intervalo. O que isso quer dizer? Que aqui eu vou pegar alunos de 0 até 1,4, por exemplo. Então, de 0 a 1,4, eu tenho 3 alunos. Se eu não me engano, eu tenho 2 alunos com nota 0 e um aluno com nota 1. De 1,5 até 2,9, vamos colocar assim, porque não é 3, eu tenho 2 alunos. Então, os meus alunos que tiraram nota 3, eles vão entrar aqui embaixo, porque esse aqui é o intervalo fechado. Tá claro? Então, de 1,5 a 3, eu tenho 2 alunos. Se não me engano, são 2 alunos com nota 2. Então, de 3 até 4,5, eu tenho 5 alunos. Nessa classe aqui vai entrar alunos de nota 3 e de nota 4, porque estão dentro do intervalo. Dentro do intervalo de 4,5 a 6, lembrando que 6 não entra, vamos colocar de 4,5 a 5,9, eu tenho 9 alunos. Nesse intervalo aqui entram alunos de nota 5, porque todas as notas são redondas, como vocês podem ver aqui. Então, de 6 a 7,5 eu tenho 16 alunos e de 7,5 a 9 eu tenho 5 alunos. Defini o meu gráfico, eu vou fazer o meu gráfico de barras. Imagino que em relação ao gráfico não tenha dúvidas, mas vamos repassar. No meu eixo X eu coloco as minhas variáveis, de 0 a 1,5, de 1,5 a 3, de 3 a 4,5, e assim sucessivamente. E aqui no eixo Y vai vir a quantidade de alunos. Você viu que ele se inverteu. No de dispersão, eu estava colocando a quantidade. Na verdade, no eixo X, no gráfico de dispersão, os alunos eu tinha colocado todos os alunos no eixo X. No eixo Y, eu havia colocado as notas. No histograma, eu inverti. Eu coloquei as notas no eixo X e a quantidade de alunos no eixo Y.
tá bom? Então, aqui eu coloquei os meus intervalos de nota. E aqui eu coloquei quantos alunos pertencem a esse intervalo. Então, de 0 a 1,5 são 3 alunos. Você vê que está entre o 2 e o 4. De 1,5 a 3, eu tenho 2 alunos. De 3 a 4,5, né, eu tenho 5 alunos. Você vê que está entre o 4 e o 6. De 4,5 a 6, eu tenho 9 alunos. Viu que o gráfico está entre o 8 e o 9. De 6 a 7,5, eu tenho 16 alunos. E de 7,5 a 9, eu tenho 5 alunos. Então, esse aqui é meu gráfico de frequência. Fiz o meu gráfico de. Meu histograma com a frequência das notas. Fiz o histograma com as frequências das notas. Eu vou fazer o polígono de frequências. O polígono de frequências, ele tem uma particularidade. Eu vi uma explicação que é a mais simples de todas para vocês entenderem o que são os pontos médios de classe. Dentro de cada classe, eu vou pegar um ponto em que seja exatamente a metade desse intervalo. Por exemplo, se eu pegar esse intervalo de 0 a 1,5 e for marcar um ponto aqui na metade dele, vai dar 0,075, porque vai ser exatamente no meio. Então, se eu fosse fazer um gráfico na mão, manual, eu poderia simplesmente pegar o histograma, marcar um ponto aqui nesse meiozinho aqui, outro nesse meiozinho aqui, outro nesse meio, outro aqui, aqui e aqui e ligar os pontos. Então, o gráfico começaria em 0 e eu ia ligando cada um desses pontos que eu marquei na metade de cada intervalo. Então, esse é o polígono de frequências. Por quê? A gente quer saber como está a variação de frequência desses intervalos, tanto que o gráfico ele é ligado a um ponto ao outro. Então, o que a gente vai fazer? Para fazer a nossa tabela do polígono de frequências, a gente vai pegar metade de cada um desses intervalos, tá? Eu vou até copiar aqui para a gente usar lá para explicar para vocês. Então, no meu gráfico, a gente sempre vai pegar o menor valor e o maior valor e vai manter na tabela, tá? Só que eles vão para fechar a tabela. Você vê que aqui começa em 0, termina em 0. Eles são só para efeito de fechamento do gráfico, tá? Então, de 0 a 1,5, como eu vou calcular isso aqui? Eu vou pegar aqui, ó. Igual 0 mais 1,5. Esse valor eu vou dividir por 2. Tá? Eu até coloquei um 0 a mais aqui, ó. Vi que meu gráfico estava torto mesmo. Aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar os intervalos 1,5 mais 3. Até simples para fazer o cálculo, mas melhor calcular do que colocar a informação errada. Então, nesse intervalo aqui, de 1,5 a 3, eu vou somar 1,5 mais 3. E esse valor eu vou dividir por 2. Eu vou ter um intervalo de 2,25. Nesse aqui, 3 mais 4,5, 7,5. Dividido por 2, 3,75. 4,5 mais 6, dividido por 2. Então, esse aqui é a fórmula que você é a forma que vocês vão calcular o ponto médio das classes. Então, eu coloquei aqui as informações. Calculei todos e esses aqui foram os meus pontos médios encontrados. Então, se eu marcasse um ponto exatamente aqui no meio, esses seriam os valores, tá? Coloquei os pontos, eu posso simplesmente passar as informações, porque a frequência vai continuar a mesma. Então, no ponto inicial eu coloco 0, ponto final coloco 0, e nos demais pontos que eu encontrei o ponto médio de frequência, eu coloco as mesmas frequências. E vou marcando o ponto na tabela. Tanto que vocês podem ver aqui que esse gráfico ele segue o mesmo padrão que esse histograma. Porque eu marquei um ponto no meio de cada uma dessas barras e fiz o gráfico,
tá? Então, meu polígono de frequência ficou como? Ficou um valor quebrado, mas dá para entender. No meu eixo X, eu coloquei os pontos médios das classes e no meu eixo Y eu coloquei a quantidade de frequências, ou seja, aqui eu coloquei a média das notas e aqui a quantidade de alunos que tiraram essas notas, tá? No meu ponto inicial, zero, para fechar o gráfico. Por que começa em zero? Porque o gráfico ele tem que ter um fechamento. Então, ele tem que ter um ponto inicial no eixo Y e um ponto final no eixo. Desculpa. Ele tem que ter um ponto inicial no eixo X e um ponto final no eixo X. Então, ele começa e termina em zero, tá? Então, meu primeiro ponto, zero. Meu segundo ponto, 0,75, que é o meu ponto médio de frequência, e 3 alunos estão dentro desse ponto médio. Então, ele está bem aqui na metade de 2 e 3. Meu segundo ponto, 2,25. Tá aqui e 2 alunos tiraram essa nota. Então, um está ligando no outro. Meu terceiro ponto, 3,75. 5 alunos tiraram essa nota. Então, um ponto está ligado aqui. Quarto ponto, né? Quinto ponto, 5,25. Eu tenho 9 alunos. Sexto ponto, 6,75. Eu tenho 16 alunos. Penúltimo ponto, 8,25. Eu tenho 5 alunos. E o último ponto, ele fecha minha planilha com zero no eixo Y. No eixo X, desculpa. Então, essa é a forma mais simples que eu vi de explicação para polígono de frequência. Então, é assim que vocês vão realizar esse gráfico, tá bom? Agora, o gráfico de frequência acumulada, ele tem uma particularidade. Ele, diferente do gráfico de ponto médio de frequência, que a gente tem que fazer o cálculo para descobrir quais são os pontos médios que eu vou colocar no eixo X, no frequência acumulada, eu mudo o eixo Y. Por quê? Porque eu vou somar uma frequência a outra, tá? Isso aqui não é nota, são alunos. Então, eu vou começar da mesma forma do polígono de frequência, eu vou sempre começar em zero, tá? Porque o meu gráfico tem que começar em zero, ele não necessariamente termina. Na verdade, ele não termina em zero porque ele é gradativo, ele sobe. O que eu vou fazer? Vou começar em zero e eu vou somar as frequências, tá? Sim, vou começar em zero e eu vou usar o limite superior de cada intervalo para colocar na minha tabela. O que seria o limite superior? O número seguinte, tá? O maior número dentro de um intervalo de classes. Então, aqui, vou começar em zero. Meu limite superior da primeira classe é 1,5. Meu limite superior da segunda classe é o número 3. Meu limite superior da terceira classe é 4,5. Meu limite superior da quarta classe é 6, meu limite superior da quinta classe é 7,5 e meu limite superior da última classe é 9, tá? A diferença vai ser aqui, ó, na quantidade de alunos que tiraram essa nota. Eu tenho 40 informações, então o número final sempre vai ser a minha quantidade total de informações, então tem que dar 40. Se não deu, tem algum cálculozinho errado no meio da tabela, tá? Eu tenho 40 notas, então meu número final do meu último intervalo aqui, ele tem que ser 40, tá bom? Então vamos lá. Comecei com o intervalo zero, vou zerar esse intervalo para ele começar aqui no meu eixo X. 1,5 eu mantenho a informação, 3, que é a minha primeira nota. 3, eu vou somar com o intervalo referente a essa com o valor referente a esse intervalo. Então, vou somar 3 mais 2, eu tenho 5. Próximo intervalo é 5, vou somar com o valor anterior. 5 mais 5, 10. 10 mais 9, 19. 19 mais 16, 35. 35 mais 5, 40. Então, eu somei todas as minhas informações gradativamente. Então, eu vou somar uma classe na outra. Para facilitar, vamos fazer nesse aqui de baixo. Esse aqui é o do meu histograma, porque todos os gráficos são ligados aos valores que eu encontrei no histograma. Meu primeiro valor sempre vai ser zero, porque meu gráfico tem que começar
no eixo X, zerado no eixo X, tá? E aqui, observe esse aqui de baixo, que é o gráfico, que é a tabela do histograma. 3 mais 2, 5. Mais 5, 10. Mais 9, 19. Mais 16, 35. Mais 5, 40. Então, é isso aqui que eu estou usando para calcular. Calculada a tabela, eu vou partir para o gráfico. Então, começo no eixo 0, que é a minha primeira informação. Meu primeiro intervalo está em 3. Opa! Então, no meu eixo X vai ser 3. E eu tenho 3 alunos que estão dentro desse intervalo. Minha segunda classe, eu tenho intervalo de 3, o limite superior de 3, e eu tenho 5 alunos dentro dessa classe. Minha próxima classe, eu tenho um limite superior de 4,5 e eu tenho 10 alunos dentro dessa classe. Na minha próxima classe, eu tenho 6 como limite superior e eu tenho 19 alunos dentro dessa classe. Minha outra classe, eu tenho 7,5 e eu tenho 35 alunos nessa classe. E na minha última classe, eu tenho 9 como limite superior e eu tenho 40 como quantidade de alunos. E 40 é o número de informações que eu tenho, então fechou o meu gráfico, tá? Ele sempre tem que terminar na quantidade de informações que você iniciou a tabela, tá? Então, gente, por fim, tem o pictograma. O pictograma ele é basicamente um gráfico expresso em desenhos. Então, é onde você faz um desenho e explica a informação que você quer passar através de figuras. Para facilitar, o que eu fiz? Eu peguei a mesma frequência de notas do histograma e coloquei aqui, uma provinha é igual a um aluno. Então, como a gente pode ler esse gráfico aqui? De 0 até 1,5 eu tenho 3 alunos, porque uma provinha é igual a um aluno. Então, eu tenho 3 alunos. De 1,5 a 3 eu tenho 2 alunos. De 3 a 4,5 eu tenho 5 alunos. De 4,5 a 6 eu tenho, tem que contar, né? 3, 6, 9 alunos. De 6 a 7,5 eu tenho 16 alunos, porque eu já sei o valor. Mas teria que contar provinha por provinha para saber quantos alunos eu tenho. E de 7,5 a 9, eu tenho 5 alunos. Então, esse aqui é um pictograma. É uma informação passada através de um desenho. Tá bom? Provavelmente vocês vão fazer manual, pode não ficar o desenho mais lindo do mundo. Mas é basicamente isso aqui. Tá bom? Então, gente, esse é o exercício, tá? Eu vou passar 2 questões, uma como essa, para vocês fazerem novamente, e uma para colocar gráficos em barra e gráficos em pizza, tá? Porque é mais simples, só para não passar sem eles. Mas é basicamente isso aqui. Quem tiver alguma dúvida, tá? Pode falar comigo. Então, pessoal, agora é só realizar a atividade, tá? Qualquer dúvida eu tô aqui para sanar qualquer dúvida que vocês tiverem. Leiam o enunciado com atenção para não ter mais dúvida em relação a como proceder com a atividade. Espero que eu tenha esclarecido e não mais dificultado a cabeça de vocês, tá? Em relação a conteúdo, acabou por hoje. Eu vou estar no WhatsApp para responder as dúvidas em relação à atividade de vocês, das 19 horas até as 22h20. Qualquer coisa, estou aqui, tá bom? Tenham uma ótima noite e estou aguardando as dúvidas de vocês.